Fala pessoal, vamos então agora para a resolução do exercício 17 do capítulo 1 do livro do Halliday, 11ª edição. O enunciado diz assim: 5 relógios estão sendo testados em um laboratório, exatamente ao meio-dia, como determinado pelo sinal de tempo WWV, que é uma rádio que te dá ali a hora certa, lá nos Estados Unidos. Em dias sucessivos de uma semana, os relógios foram lidos e aí as leituras estão aqui de acordo com essa primeira tabela. Deixa eu voltar aqui na resolução. Então temos aqui o relógio A, B, C, D e E, os dias da semana, de domingo até sábado, e aí as leituras que foram feitas. Vamos dar uma olhada aqui nesses relógios, olha só. No relógio A, só voltando no enunciado, ele pede assim, faça uma lista, né, do melhor para o pior relógio em termos de como eles medem o tempo relativo, né? Então a gente tem que justificar inclusive a nossa escolha quando a gente for fazer esse ranqueamento dos relógios, né? Temos 5 relógios, ele quer saber qual que são os melhores relógios para medir aí o tempo. Então temos aqui, no relógio A, veja que no domingo ele deveria ter marcado meio-dia. Ele está marcando meio-dia e 36 e 40 segundos ainda, né? Depois ele mede meio-dia e 36 e 56, meio-dia e 37, 37, 38. Então ele partiu aqui de meio-dia e 36, foi até meio-dia e 38. A gente vai avaliar como foi essa subida, né? Como foi cada vez ficando mais atrasado com relação ao horário correto, né? Aqui eu tenho 11h59 num dia, depois meio-dia, 11h59, meio-dia, meio-dia, 11h59, meio-dia. Bom, ele está mais próximo, né, do meio-dia do que o relógio A, mas tem dia que ele erra para baixo, né? 1 segundo aqui para baixo, 2 segundos para cima, 3 segundos para baixo, 7 segundos para cima. Bom, ele ora atrasa, ora ele adianta. Relógio C. Poxa, esse tá bem fora, hein? Tinha que marcar meio-dia, tá marcando 3 da tarde, 50 minutos e 45. Depois 3h51, 3h52, 53, 54, 55, 56. Cada vez maior, né, o tempo, vai atrasando, parece que cada vez mais. Mas a gente tem que ver, será que, como ele pede qual o melhor relógio em termos relativos, né? A gente vai ter que ver essas diferenças entre tempos aqui e ver se há uma regularidade nesse atraso ou não. Esse relógio B já deu para ver que não, né? Hora ele atrasa, hora ele adianta. Vamos ver o relógio D, meio-dia e 3, depois meio-dia e 2, meio-dia e 1. Ó, tá caindo para meio-dia, depois cai para baixo de meio-dia, né? 11h59, 11h58, 11h57. Bom, parece o que a gente chama, né, de monotônico, né? Tá caindo, sempre caindo, né? Não é aqui como o relógio B que fica oscilando. Relógio C e A parece que estão sempre atrasando. Bom, como é que a gente vai fazer para ranquear esses relógios? Vamos ver o último aqui. Meio-dia e 3, meio-dia e 2, 1, 1, 1, 1, 1. Parece bom também, tá próximo, né? Do meio-dia e parece haver uma certa regularidade também. Vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, esse exercício eu resolvi, na verdade, usando o Excel. Fiz para fazer as contas aqui de cada dia, acabei usando o Excel. E a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte: deixa eu pegar e transformar todos esses valores aqui que estão em hora, minuto e segundo, vou transformar todo mundo em segundo,
para cada um dos dias. E aí eu vou ter um valor em segundos, a partir da meia-noite. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui, deixa eu rever as contas. Deixa eu colocar a calculadora para cá. Olha só, vamos fazer um aqui de exemplo. Bom, 40 segundos. Esse primeiro horário que aparece aqui, eu tenho 40 segundos mais 36 minutos, vai ficar 36 vezes 60 segundos. Eu peguei na verdade só os minutos. Não. Eu peguei as horas também, veja só. 12 horas vezes 3.600. Isso aqui vai dar o número de horas em segundos. Tá, é isso daqui, 45.400 a partir da meia-noite. Só que aí eu fiz a diferença com relação ao meio-dia, para ver quanto eu estou adiantado ou atrasado com relação ao meio-dia. Se o resultado der positivo é porque eu estou adiantado. Se ele der negativo é porque eu estou atrasado. Vamos ver quantas horas são... Quantos segundos são 12 horas? Bom, tem que ser a metade de 3.600, né? 3.600, a metade é de 86.400, que é um dia em segundos. 3.600 são 3.600 segundos perfazem uma hora. Vezes 12, 43.200. Vezes 2, esse valor vai dar as 24 horas, né? Que são... um dia em segundos, 86.400. Bom, então, nesse primeiro caso aqui, eu tenho 45.400 menos 43.200. Eu vou encontrar 2.200 segundos a mais do que eu esperava aqui, que eu esperava meio-dia, na verdade. Aqui na segunda-feira eu vou ter 2.216, 2.232 e assim por diante. Aqui veja que eu tenho 1 segundo de atraso, né? 11:59:59, mais 1 segundo eu teria meio-dia. Então eu tenho 1 segundo de atraso, menos 1. E assim por diante. Eu fiz aqui no Excel para todos esses horários. Bom, em seguida o que eu fiz foi o seguinte. Como ele pede os bons relógios em termos relativos, tá? Eu fiz... Deixa eu ver qual que é a diferença desse atraso ou desse adiantamento da segunda-feira com relação ao domingo. Aqui para o relógio A, olha o que deu. 16, né? 2.216 menos 2.200 dá 16. Depois aqui, 2.232 menos 2.216, 16 de novo. E assim por diante. Eu faço da quarta para terça, da quinta para quarta, sexta para quinta-feira, sábado para sexta-feira. No relógio A ficou 16, 16, 15, 17, 15, 15. Então assim, aqui ele adianta 16, 16, depois 15, 17, 15, 15. Então o adiantamento está aí entre 15 a 17 segundos. Relativamente, de um dia para o outro. No caso do relógio B, olha só o que acontece. De um dia para o outro, eu tive primeiro um adiantamento de 3, depois um atraso de menos 5, ou um atraso de 5, né? Menos 5, depois 10, menos 5, menos 6, 7. Então assim, para o relógio A, eu conseguiria consertá-lo colocando ali, fazendo um ajuste de algo entre 15 a 17 segundos. Tá? Porque ele sempre atrasa isso, né? Então é regular, um pouco mais regular do que no relógio B. No relógio B eu estou adiantado 3, depois atraso 5,
adianto 10, atraso 5, atraso 6, atraso 7. Então, para consertar, eu teria que mexer aí no valor desse relógio de atraso de um dia para o outro, ou de adiantamento, seria entre aí menos 6 e 10, né? É um atraso, é um adiantamento, é difícil corrigir esse relógio. Olha só o que acontece já para o relógio C. De um dia para o outro, ó, é regular. Eu estou sempre tendo aí um adiantamento de 58 segundos. Então, basta eu corrigir esses 58 segundos de adiantamento que o relógio vai estar ok. Ele tem sempre, se eu bolar um mecanismo para que esses 58 segundos sejam corrigidos de um dia para o outro, bom, ele vai funcionar legal. Já o relógio D, olha o que acontece. É um atraso, mas também irregular, ó. Menos 67 de um dia para o outro e menos 67 em todos os dias da semana. O relógio E, bom, aqui foi menos 70, menos 55, menos 2. Está sempre atrasando também, mas veja que tem aqui menos 70, menos 55, depois menos 2, menos 20. Também é um pouco difícil fazer uma correção aí para esse relógio. Olha só o que eu fiz em seguida. Eu fiz a diferença entre esses valores consecutivos aqui. 16 menos 16 dá 0. Depois, 16 menos 15 deu 1. 15 menos 17 menos 2. Poderia ter feito o contrário também. Só para achar a diferença aqui relativa desses atrasos. Aqui, ó, para o relógio e depois tirar uma média. Para o relógio C, deu 0, como era esperado, né? Está sempre adiantando 58. E para o relógio D, sempre atrasando menos 67. Então esses dois relógios são os melhores. Como esse daqui, relógio C, está com um adiantamento, mas ele está um pouquinho menor esse adiantamento do que o atraso do relógio D aqui de menos 67. Então ele está mais próximo do meio-dia. Então seria um relógio melhor se a gente fosse começar o ranqueamento. Começaria por C, depois iria para o D. Em seguida, vamos ver qual que é a média aqui dessas diferenças aqui, porque aqui é o valor absoluto e aqui relativo desse atraso de um dia para o outro. Tá? Aqui para a primeira linha eu tenho uma média de 0,2, aqui menos 0,8. Então esse daqui, o relógio A, seria o terceiro, porque na média aqui ele tem o menor atraso ou adiantamento, né? Aqui o valor relativo ele varia entre 15 e 17, tá? Tá de menos 2 até 1, né? Se for fazer essa continha aqui para essa terceira tabela. Em seguida seria esse daqui, que também está aí dando uma média baixa, né, de menos 0,8, mas olha só, ele está variando bastante. Aqui é o desvio padrão dessa média, né? Ele adianta, atrasa e nesse oscilar ele está variando bastante, bem mais do que esse daqui, ó. Ele varia aí, ó, de menos 6 até 10, né? Por isso uma variação maior aqui, um desvio padrão maior. Mas a média está mais baixa do que essa daqui, menos 12. Aqui teve variações maiores. Eu tenho menos 70, menos 55. Aqui o atraso, ele está aqui, o maior seria menos 70, né? E aí depois eu vou até menos 2, né? Então é uma extensão grande, por isso se eu fizer os valores relativos, eu tenho aqui menos 12 de média, que já é grande, e uma variação ainda maior do que essa daqui. Então, se a gente tivesse que ranquear realmente em termos relativos, porque se você olhar à primeira vista o relógio C seria o pior, mas a gente não está interessado em quem está mais próximo ou mais distante do meio-dia, do valor que eu queria medir realmente, que era a meio-dia, né? Mas eu estou interessado nessas relações entre um dia e outro. E nesses dois casos, C e D são os melhores, C sendo melhor que D pelo fato de um dia para o outro eu ter
uma diferença menor, né? 58 para 67 módulo, né? Depois vem o relógio A, com essa média aqui de 0,2 no atraso relativo, ou adiantamento relativo, desculpa novamente. Depois o relógio B e o pior seria o relógio E. Né? Então, regularidade é o que conta aqui para esse exercício. Né? Regularidade na medida do tempo. Se eu atraso regularmente. Se eu adianto regularmente. Isso me faz de mim um relógio bom. Se eu hora atraso, hora adianto, fica difícil me corrigir, né? E é isso. Para esse exercício, um pouquinho diferente aí do que a gente está acostumado, mas espero que vocês tenham entendido e gostado aí da resolução. Um abraço, valeu!